Estávamos há quase 6 meses nessa dança estranha, essa farsa pública, e ainda me lembro do gosto de gin no ar quando ele me beijou, pela primeira vez, no meio de um salão de baile. Que ironia, pensar que tudo começou com uma gota de água. Eu já devia saber, não é? A vida tem dessas de nos atirar para o desconhecido quando menos esperamos. Às vezes, quando o João está a falar de fusões ou aquisições, os olhos dele perdem-se numa profundidade gelada que me lembra o dia em que o conheci. Não era bem conhecer, era mais enfrentar. Foi na Sala Obsidiana, um sítio em Lisboa, onde as regras não estavam escritas, mas eram gravadas a ferro na alma de quem lá trabalhava. Se caía um garfo, pedias desculpa ao chão. Se baixavas o olhar quando o homem errado entrava, talvez vivesses para ver mais um turno. Acho que foi numa terça-feira, ou talvez quarta. As semanas, naquela altura, eram todas iguais, só mudavam os números na minha conta bancária, que teimavam em diminuir. Chovia lá fora, uma chuva miudinha que escorria pelas janelas escuras da Sala Obsidiana, desfocando as luzes da cidade. Lá dentro, tudo era aconchegante e polido. Madeira escura, iluminação suave, cadeiras de couro que valiam mais do que a minha renda mensal no Seixal. Ajustei o avental, gemendo baixinho. As minhas ancas ainda doíam do embate contra uma catraca do metro, naquela manhã, a correr para o trabalho. 24 anos, cansada, e a um pagamento atrasado de perder o meu minúsculo apartamento. Nem era suposto estar a servir. A Sofia ficou doente, disse o Pedro, com a voz cortante do balcão da recepção. A Sofia, a chefe de mesa, tinha ligado 10 minutos antes do turno. Gripe, disse ela, daquelas convenientes que só aparecem quando certas reservas são feitas. O Pedro agarrou-me no braço e puxou-me para a entrada da cozinha. A mesa 9 está reservada, sussurrou, com os olhos arregalados, irrequietos. Se ele vier, tu serves a água. Tu tiras o pedido e desapareces. Não falas, a não ser que ele te fale. Eu estava a equilibrar um tabuleiro de copos de vinho. Quem é ele? Perguntei, distraída. O Pedro hesitou. Depois aproximou-se. João Macedo. O nome pairou no ar como uma maldição. Eu já o tinha ouvido. Toda a gente tinha. Os Macedo eram donos de metade dos estaleiros de Alcântara. Financiavam campanhas, esmagavam negócios. Os jornais chamavam-lhe um investidor de risco. As ruas chamavam-lhe outra coisa. Não mexas com o urso, resmungou o Pedro. Ele parecia mais assustado do que o normal. Às 8h15 da noite, o restaurante mudou. Não foi barulhento, nem dramático. Foi como se alguém tivesse sugado o ar da sala. As conversas suavizaram. O riso parou. Os garfos suspenderam-se a meio. As pesadas portas de carvalho abriram-se. Entraram 3 homens. 2 deles eram de pescoço grosso e ombros largos, com fatos que não escondiam o fato de estarem ali para quebrar ossos, se fosse preciso. O terceiro homem caminhava entre eles, o João Macedo. Ele usava um fato cinzento carvão que lhe caía na perfeição. O cabelo escuro penteado para trás, impecável. A expressão calma, demasiado calma. Os olhos eram pálidos e afiados, como gelo que nunca derretia. Não se apressou. Não olhou à volta. Simplesmente avançou e sentou-se na mesa 9. Os seus homens posicionaram-se perto do bar. O Pedro empurrou uma jarra de cristal para as minhas mãos. Vai. Respirei fundo e devagar, caminhando em direção à mesa 9. Sentia todos os olhos da sala nas minhas costas. O João estava a olhar para o telemóvel quando cheguei. Boa noite, disse mantendo a voz firme. Com ou sem gás? Ele não levantou a cabeça. Bateu com o dedo na toalha de mesa. Um gesto de dispensa. Eu fiquei ali. Senhor, tentei de novo, mais alto desta vez. Com ou sem gás? O João parou de bater com o dedo. Lentamente levantou a cabeça. Quando os olhos dele encontraram os meus, um arrepio frio desceu-me pela espinha.
Não te ordenei que falasses, disse ele calmamente. A voz dele era suave e grave. Pedi água. Isso não me diz que tipo, respondi, antes que pudesse parar-me. Não sou leitora de mentes. O silêncio explodiu no restaurante. O Pedro congelou perto das portas da cozinha. O João estudou o meu rosto com um interesse tranquilo. Qual é o teu nome? Perguntou. Ana. Ele recostou-se ligeiramente na cadeira. Bem, Ana, disse ele, parece que achas que a tua opinião importa aqui. Não importa. Estás aqui para servir. Servir. Alguma coisa dentro de mim estalou. Eu tinha passado 2 anos a fazer turnos duplos enquanto cuidava da minha mãe doente. Tinha comido massa instantânea para poder pagar os medicamentos. Tinha engolido insultos de clientes que achavam que gorjetas eram opcionais. Naquela noite eu estava exausta. Inclinei a jarra, a minha mão tremeu. Mirei o copo, errei. Água e gelo derramaram-se pela borda e caíram pela manga do fato do João, encharcando o couro polido dos seus sapatos. O som do gelo a bater no chão foi mais alto do que devia ter sido. Um dos seguranças no bar deu um passo em frente. A mão dele escorregou para dentro do casaco. O meu coração batia-me contra as costelas. Eu tropecei, gaguejei. O João levantou-se lentamente. Era mais alto do que eu esperava. Ele levou a mão ao casaco. Prendi a respiração. Em vez de uma arma, ele tirou um lenço branco, impecável. Limpou a manga calmamente. Deixa a garrafa, disse ele. Foi tudo. Larguei a jarra com as mãos a tremer e corri para a cozinha. O Pedro agarrou-me nos ombros. Sai pelas traseiras, sibilou. Não marques o ponto. Vai-te embora. Não discuti. Corri para o beco, a chuva a encharcar-me o cabelo instantaneamente. Cada passo parecia que seria o último. Esperei por um tiro. Esperei pela dor. Nada aconteceu. Consegui chegar ao metro e entrei no comboio com as mãos a tremer. Estava viva. Mas sabia uma coisa com clareza. Homens como João Macedo não esqueciam. Os 3 dias seguintes pareceram um pesadelo. Cada SUV preto que abrandava perto do meu apartamento fazia-me esconder na loja mais próxima. Evitava contato visual com estranhos. Saltava com sons repentinos. Liguei para a sala obsidiana 2 vezes. Ninguém atendeu. Na sexta-feira de manhã, a minha conta bancária tinha ficado negativa. A renda estava atrasada. O Sr. Pinho, o meu senhorio, tinha deixado claro que desculpas não atrasavam pagamentos. O medo não contava como moeda. Não tinha escolha. Entrei pela porta traseira do restaurante às 4 da tarde. A cozinha estava silenciosa. Demasiado silenciosa. O Pedro saiu do seu escritório. Parecia diferente. Usava um relógio novo. A camisa impecável. Não estava a suar. Não estás despedida, disse ele sem rodeios. Pisquei os olhos. Derramei água no João Macedo. Eu sei. Então por que estou aqui? Ele pediu-te. As palavras gelaram-me nas veias. Ele tem uma reserva hoje à noite. Mesa 9, às 8. És a sua empregada exclusiva. O Pedro entregou-me um avental acabado de engomar. Faças o que fizeres hoje à noite, disse ele baixinho. Dá-lhe o que ele quer. Não quero sangue no meu chão. Amarrei as cordas do avental lentamente. Correr exigia dinheiro. Eu não tinha nenhum. Exatamente às 8h da noite, as portas abriram-se novamente. João Macedo entrou sozinho. Sem seguranças, sem barulho. Desta vez usava um fato azul marinho. Impecável. Sentou-se na mesa 9 e colocou um caderno de couro preto na mesa. Aproximei-me. Boa noite, disse com cuidado. Sem água, respondeu João. Whisky, um Glenfiddich 25, puro. Voltei com a bebida e coloquei-a à sua frente. Ele não lhe tocou. Senta-te. Não posso, disse eu. É contra a política. Eu sou o dono do edifício, disse ele calmamente. Comprei-o esta manhã. A política é minha. O Pedro deu-me um pequeno aceno de cabeça do outro lado da sala.
Puxei a cadeira e sentei-me. Por que estou aqui? Perguntei. Se me vais matar por causa dos sapatos, não os posso pagar. João levantou o copo. Se eu te quisesse morta, disse ele baixinho, não terias chegado ao metro. Mantive o olhar. Então, o quê? Tenho curiosidade, disse ele. Todos me temem, mas tu corrigiste-me. Eu estava cansada, respondi, e o medo não paga a renda. Os olhos dele estreitaram-se ligeiramente. Tens alguém a depender de ti. Enrijecei. Isso não te diz respeito. Ele deu uma pequena risada. Levou a mão ao bolso e fez deslizar um cartão de crédito preto pela mesa. Não tinha números, apenas a sua assinatura. Sê a minha companheira de jantar, disse ele. Senta-te comigo. Fala comigo como uma pessoa normal. Em troca, a tua renda e as despesas do teu irmão ficam tratadas. Prendi a respiração. E se eu recusar? Ele deu um gole lento no uísque. Então volto a arruinar as vidas das pessoas que me irritam. Pensei nas contas do hospital. Pensei no Afonso, sentado sozinho numa instituição do Estado. Peguei no cartão. Vou pedir a lagosta, disse eu. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Boa escolha. Durante a hora seguinte, o restaurante pareceu normal novamente. Comemos, falamos. A sala exalou lentamente até as portas se abrirem bruscamente. Um homem entrou e dirigiu-se diretamente para a mesa 9. A sobremesa chegou como se nada tivesse acontecido. Um prato branco e limpo, uma fatia de bolo impecável, uma colher que brilhava sob as luzes tênues. Durante uma estranha hora, a sala obsidiana respirara de novo. Os sussurros tinham regressado. O tilintar dos copos voltou. Até o pianista no canto retomou as suas notas suaves e cuidadosas, como se a música pudesse fingir que o perigo não estava sentado à mesa 9. Eu estava sentada rigidamente em frente a João Macedo, fingindo que as minhas mãos não tremiam debaixo da mesa. João comia como um homem que nunca se apressara na vida. Cortava a comida em pedaços perfeitos, dava pequenas dentadas e observava-me com aquele mesmo foco calmo que me fazia sentir como se estivesse a ser medida. Tentei manter a voz firme. Respondi às suas perguntas sem dar demasiada informação. Mantive o corpo ligeiramente afastado, pronta para me levantar ao primeiro sinal de problema. Continuava a lembrar-me de que o cartão preto, no bolso do meu avental, era real. Renda, Afonso, contas, sobreviver à noite. Então as portas da frente abriram-se com estrondo. O som não combinava com o restaurante. Era demasiado alto, demasiado violento. Rasgou o silêncio como um punho através de papel. Um homem invadiu. Usava um pesado casaco de couro a pingar chuva. Uma cicatriz irregular descia por uma bochecha. As suas botas deixavam marcas molhadas no chão polido. Não olhou à volta. Marchou diretamente para a mesa 9 como se fosse dono do lugar. Macedo! Gritou o homem. A sala inteira congelou. Todas as cabeças se viraram. Todas as respirações pararam. O meu estômago afundou. João não vacilou. Não procurou uma arma. Nem sequer parecia surpreendido. Simplesmente pousou a mão na faca de carne que estava ao lado do seu prato, como se estivesse a escolher talheres e não a preparar-se para uma luta. Tiago, disse João calmamente, pronunciando o nome como se estivesse a saudar um convidado atrasado. Estás a interromper o meu encontro. A boca do Tiago contorceu-se com nojo. Os olhos dele deslizaram para mim. Encontro, ele zombou. Estás a raspar o fundo do barril, Macedo. Uma empregada de mesa. Senti o calor subir-me ao rosto. Não porque me importasse com o que o Tiago pensava, mas porque eu sentia cada pessoa na sala a olhar para mim como se eu já fosse uma mulher morta. O olhar de João não deixou o Tiago. Vai para casa, disse João com a voz baixa, antes que faças algo que não possas desfazer. Tiago riu. Foi uma risada áspera e feia. Tenho uma mensagem da família Santos, cuspiu.
A mão dele moveu-se para dentro do casaco. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. João não esperou para descobrir se o Tiago estava a procurar um recado ou uma arma. Agarrou a borda da pesada mesa de carvalho e virou-a de lado com uma força chocante. Pratos partiram-se. Copos estilhaçaram-se. A vela escorregou e bateu no chão. Gritei quando a mesa se levantou como uma parede entre nós na sala. João agarrou-me pela cintura e puxou-me para trás dela, tão depressa que a minha cadeira tombou. Um tiro explodiu. O espelho atrás do bar rachou e rebentou em pedaços brilhantes. Pessoas gritaram. Cadeiras rasparam. Alguém derrubou um tabuleiro. Outro tiro soou. Alguém chorou. Cobri a cabeça com as mãos a tremer. O corpo de João protegeu o meu enquanto ele se inclinou ligeiramente para o lado. Uma pistola elegante apareceu na mão dele como se tivesse feito parte dele o tempo todo. Bang, bang! 2 tiros disparados de volta. Seguiu-se um baque pesado. Ousei espreitar por cima da mesa virada. Tiago estava no chão, a segurar o ombro. O rosto dele estava contorcido de dor. A arma dele escorregou, perdida debaixo das cadeiras. Mas o perigo não terminou. As portas da frente abriram-se novamente. 2 homens de balaclavas invadiram com passos rápidos e violentos. Não pararam para olhar para Tiago. Não se importaram com os clientes a gritar. Dirigiram-se para a cozinha. A mandíbula de João apertou-se. Anda! Ele sibilou. Tentei levantar-me, mas as minhas pernas pareciam de borracha. Uma bala rasgou a moldura da porta perto da minha cabeça, estilhaçando a madeira. Lascas esvoaçaram no meu cabelo e rosto. Gritei e agachei-me. João agarrou-me no braço com força suficiente para doer e puxou-me para as portas duplas giratórias. Batemos na cozinha. A cozinha estava um caos sem pessoas. Os fogões ainda estavam ligados. Uma frigideira sibilava com vieiras abandonadas. O vapor subia de uma panela. Uma faca estava numa tábua de cortar, como se alguém a tivesse deixado a meio do corte e fugido, o que percebi que era exatamente o que tinha acontecido. Pedro, ofeguei, com a voz fraca. Nenhuma resposta. João examinou a sala rapidamente, os olhos afiados, a respiração regular, como se estivesse num lugar para o qual tinha treinado toda a vida. Ele empurrou-me para a frente. Saída das traseiras, ordenou. Enquanto passávamos pela linha de estações, vi a câmara frigorífica. A porta estava ligeiramente entreaberta, o suficiente para ver 2 olhos aterrorizados a espreitar. Pedro! Ele parecia um homem a rezar para não ser encontrado. João não parou. Chegamos à porta traseira, que então se abriu. Um 4º homem entrou. Ele segurava uma caçadeira. Congelei. Não havia para onde ir. O atirador levantou a arma. A minha mente ficou em branco. Não conseguia mover-me. Não conseguia respirar. João não hesitou. Agarrou uma frigideira de ferro fundido de um fogão. Ainda estava a fumegar de quente. Num movimento suave, atirou-a como um disco. A frigideira embateu no rosto do atirador com um estalido repugnante. O homem caiu instantaneamente, desabando no chão de azulejos. A caçadeira resvalou, arrastando-se pelo chão oleoso. Soltei um som que nem era um grito. Era puro pânico a escapar de mim. Não olhes! João sibilou, passando por cima do homem a gemer. Chutou a caçadeira para debaixo de uma mesa de preparação. Depois, empurrou a pesada porta metálica das traseiras. Saímos para o beco. A chuva caía em lençóis espessos, arrastando lixo e óleo em riachos pretos. O beco cheirava a cimento molhado e lixo velho. Um elegante Audi R8 preto estava estacionado ilegalmente perto do contentor. O motor silencioso, o tipo de carro que não pertencia a um lugar como aquele. João meteu a mão no bolso à procura das chaves. As mãos dele estavam escorregadias. Eu olhei fixamente. O quê? Escuro e brilhante na chuva. Estás ferido, ofeguei. Só um arranhão, grunhiu João. Ele destrancou o carro. Entra! Eu recuei tropeçando. Não posso ir contigo, disse com a voz a tremer. Isto é um rapto.
João abriu a porta do passageiro e empurrou-me para dentro com um empurrão forte. Isto é sobrevivência, disse ele friamente. Eles viram a tua cara. És uma testemunha. Se ficares aqui, estás morta em 10 minutos. O meu peito apertou. Detestava que a lógica fizesse sentido. João saltou para o banco do condutor e bateu a porta. Atrás de nós, a porta da cozinha abriu-se novamente. Tiros explodiram no beco. Faíscas saltaram do pavimento. João meteu o carro em marcha atrás. O Audi derrapou no chão escorregadio, depois ganhou tração e disparou para trás. Virou o volante, inverteu o carro e acelerou para a frente. Saímos do beco para a rua principal, por pouco não atingindo um táxi amarelo que buzinava ruidosamente. Agarrei o tablier com os dedos brancos. Quem são eles? Gritei. Quem tenta matar alguém por causa de um jantar? Os olhos de João piscaram para o retrovisor. Um SUV pesado rugiu para fora do beco atrás de nós, os faróis a brilhar como olhos zangados. A família Santos, disse João com a voz calma. Velhos rivais. Eles pensam que eu quebrei uma trégua. Quebraste? Exigi. João fez uma curva apertada, os pneus guinchando. Não quebro tréguas, disse ele. Eu acabo com elas, mas não comecei isto. O SUV seguiu, atingindo um carro estacionado. Metal guinchou. Vidros estilhaçaram-se, encolhi-me. João conduzia como se não tivesse medo de morrer. Avisou-me uma vez. Agarra-te. Estou agarrada, gritei. João apagou os faróis. O mundo exterior escureceu. O que estás a fazer? Gritei. Vais matar-nos. A desaparecer, disse João. Puxou o travão de mão. O carro girou na rua molhada, fazendo-nos dar uma volta violenta. Por um segundo aterrorizante, parecia que estávamos de frente para o SUV, que vinha em sentido contrário. Pensei que ele ia bater de propósito. Depois, João meteu o carro em marcha atrás, acelerou e disparou para trás, por uma rampa escondida. A cidade engoliu-nos. Túneis do Marquês de Pombal, paredes de cimento, pilares, escuridão. O SUV passou a trovoar por cima, errando a curva. João conduzia pelo labirinto subterrâneo como se conhecesse cada centímetro, como se tivesse vivido debaixo da cidade mais tempo do que nela. Só depois de quilômetros é que voltou a ligar os faróis. Expirou como um homem que finalmente se permitia respirar. Olhei para baixo. Sangue escorria da manga de João para a alavanca de velocidades. Estás a sangrar muito, sussurrei. Já tive pior, murmurou João. No porta-luvas, telemóvel descartável. Abri-o com as mãos a tremer. Lá dentro estava um telemóvel simples e uma Glock 19. O meu estômago revirou-se. Levantei o telemóvel. A quem ligo? João olhou para o ecrã e praguejou baixinho. Pai, disse ele, as pilhas acabaram. Bateu com o punho no volante e depois sibilou de dor. O meu telemóvel principal está no restaurante, murmurou. Estamos cortados. Engoli em seco. Então para onde vamos? João olhou para a frente, os olhos cansados, mas afiados. Não podemos ir para a minha penthouse, disse ele. Eles vão vigiá-la. Ele apertou o volante. Não podemos ir para a quinta, acrescentou. O meu pai vai fazer perguntas. Virou ligeiramente a cabeça para mim. Tenho uma casa segura, disse ele. Ninguém sabe dela, nem mesmo a minha equipa. A minha garganta ficou seca. O Audi acelerou mais para dentro da noite e percebi que tinha acabado de cruzar uma linha que talvez nunca pudesse descruzar. O carro deixou os túneis subterrâneos e cortou pelas partes mais escuras da cidade, onde as luzes da rua cintilavam e as fábricas se erguiam como esqueletos ocos. Paramos em frente a um edifício de tijolos que parecia abandonado. As suas janelas eram pretas. A velha placa acima da entrada tinha perdido metade das letras. A chuva escorria pelas paredes em finos riachos. É aqui, disse João. Eu olhei fixamente. Isto. Ele saiu primeiro. A porta da frente exigia um código. Os dedos dele tremeram ligeiramente ao digitar os números. A fechadura estalou.
Lá dentro, o corredor cheirava a pó e metal velho. As portas do elevador estavam abertas, mas mortas. Escadas, murmurou João. 6 lanços. No segundo patamar, a sua respiração tornou-se mais pesada. No quarto, a mão dele agarrava firmemente o corrimão. O sangue tinha encharcado a lateral do seu fato azul marinho, escuro e a espalhar-se. Seguiu de perto, incerta se estava ali para ajudá-lo ou para fugir no momento em que ele desmaiasse. No último andar, ele introduziu outro código numa porta de aço. Abriu. Entrei e congelei. Esperava sofás de couro escuro, armas nas paredes, algo frio e brutal. Em vez disso, o loft era amplo e acolhedor. Paredes de tijolo exposto. Estantes altas que chegavam ao teto. Um piano de cauda debaixo de uma camada suave de pó. Um sofá de veludo gasto perto de uma grande janela. Lâmpadas lançavam luz dourada sobre os pisos de madeira. Parecia que alguém vivia ali tranquilamente. João cambaleou até a ilha da cozinha e apoiou ambas as mãos na superfície de mármore. Kit de primeiros socorros, disse ele através dos dentes cerrados, e qualquer garrafa de uísque. Movi-me automaticamente. Abri armários até encontrar uma pesada mochila militar de trauma. Por baixo do lavatório havia uma garrafa de bourbon. Coloquei ambos no balcão. João tentou tirar o casaco, mas parou com uma respiração ofegante. O tecido tinha colado à ferida. Não consigo, disse ele. Cruzei os braços. Sou empregada de mesa, não médica. Não preciso de um médico, respondeu ele. A sua voz estava mais fraca agora. Preciso de mãos. Ele olhou-me diretamente. Por favor. A palavra soou estranha vinda dele. Hesitei apenas um segundo antes de avançar. Senta-te, disse baixinho. Peguei nas tesouras do kit e cortei a manga do casaco e da camisa. Quando o tecido caiu, prendi a respiração. A bala tinha rasgado o seu ombro. Não tinha sido fundo o suficiente para o matar, mas tinha rasgado o músculo de forma grave. O sangue ainda escorria constantemente. Isto vai doer, avisei. Faz. Derramei bourbon sobre a ferida. João sibilou bruscamente. Os dedos dele enterraram-se na borda do balcão com tanta força que o mármore fez um ligeiro estalido. Limpei o sangue e examinei a ferida. Precisas de pontos, disse ele. A minha cabeça levantou-se bruscamente. Não sei costurar uma pessoa. É só pele, respondeu ele como se estivesse a cerzir uma bainha. Faz isso ou sangro até morrer. O meu estômago revirou-se. Passei a agulha curva com as mãos a tremer e mergulhei-a em bourbon para limpá-la. Desculpa, sussurrei. Fala, disse João com os olhos apertados. Distrai-me. Engoli em seco e pressionei a agulha na sua pele. Ele estremeceu, mas não se afastou. Perguntaste sobre o meu irmão, comecei, concentrando-me no ritmo de empurrar e puxar o fio. O nome dele é Afonso. A mandíbula de João apertou-se enquanto eu trabalhava. Ele tem 19 anos, continuei, mas pensa como se tivesse 10. Os médicos dizem que é um atraso de desenvolvimento. Ele confia demasiado facilmente nas pessoas. Apertei outro ponto. No ano passado, uns rapazes convenceram-no a segurar a mochila deles enquanto iam a uma loja. Eles roubaram-na. Quando a polícia chegou, o Afonso era quem estava a segurar a mochila. João abriu um olho ligeiramente. Acusaram-no como cúmplice? Perguntou. Sim. A minha voz tremeu. Ele nem sequer percebeu o que estava a acontecer. Agora está numa instituição do Estado. É barulhento. É bruto. Ele chora cada vez que o visito. Apertei outro ponto. Preciso de 20 mil euros para um advogado especializado em casos de capacidade. Alguém que possa provar que ele não sabia o que estava a fazer. Se ganharmos, ele pode ser transferido para um lar de cuidados adequado. Terminei o último nó e cortei o fio. O silêncio preencheu o loft. João pegou na garrafa de bourbon e bebeu profundamente. A cor regressou lentamente ao seu rosto. Ele moveu o ombro com cuidado. Fizeste bem, disse ele.
Limpei as mãos numa toalha. Já costurei toalhas de mesa antes, murmurei. Ele estudou-me por um momento. Eu posso tirá-lo, disse João. Congelei. Não brinques. Não brinco com negócios. Ele endireitou-se agora, apesar da dor. Um telefonema, continuou ele. Acusações retiradas. Registro apagado. Instituição particular paga na totalidade por 10 anos. Olhei para ele. Qual é o senão? Ele caminhou lentamente até a janela, olhando para a chuva. A família Santos, disse ele. Eles querem uma trégua, um acordo territorial. Eles acreditam que sou instável. Perigoso. Cruzei os braços novamente. Tu és perigoso. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Eles precisam de provas de que estou a tornar-me legítimo, disse ele. Centrado, estabelecido. Eu disse ao Vitor Santos que estava noivo de uma civil, uma mulher sem ligação a esta vida. Senti o meu peito apertar. Tu mentiste. Foi estratégico, respondeu ele. Mas hoje à noite eles viram me proteger-te, ir embora contigo. Aos olhos deles, tu és essa mulher. Não, disse imediatamente. Absolutamente não. Se saíres por aquela porta, disse ele calmamente, eles vão ver-te como a minha fraqueza. Vão usar-te para me atingir. E se não te encontrarem, vão encontrar o Afonso. O meu coração batia forte. Tu meteste-me nisto, sussurrei. Sim, respondeu ele. A honestidade doeu mais do que a negação teria doído. Estou a oferecer-te proteção, continuou ele. 6 meses, vives comigo. Usas o meu anel. Participas em eventos públicos. Agis como a mulher que acalmou a tempestade. E em troca, o teu irmão fica livre. As tuas dívidas desaparecem. Ao fim de 6 meses, encenamos uma separação. Recebes dinheiro suficiente para desaparecer para onde quiseres. Percorri a sala uma vez. E se eu recusar? Voltas à tua vida, disse ele com a voz uniforme. E não posso garantir que ela se mantenha intocada. Fechei os olhos brevemente. Primeiro o Afonso, disse, e há regras. Ele levantou uma sobrancelha. Sem dormir juntos, sem romance, sem tocar. Isto é um negócio. Um pequeno sorriso apareceu. Não forço mulheres, disse ele. E tu és demasiado barulhenta para ser o meu tipo. Revirei os olhos. Temos um acordo? Ele estendeu a mão. Hesitei. Depois peguei nela. As nossas mãos apertaram-se firmemente. Acordo. Acho que foi uma das decisões mais loucas da minha vida. Como se eu tivesse assinado um pacto com o diabo, mas o diabo estivesse a pagar a renda e a libertar o meu irmão. E vocês? O que teriam feito no meu lugar? Teriam confiado num homem desses depois de tudo o que aconteceu? Um leve ponto vermelho apareceu no peito de João. Vi-o antes que ele visse. Baixa-te, gritei. Atirei-me contra ele, derrubando-o no chão. A janela explodiu para dentro. Vidros estilhaçaram-se pela sala enquanto uma bala rasgava o espaço onde ele estivera de pé. Batemos com força no chão de madeira. Os meus ouvidos zumbiam. João olhou para a janela partida com pura fúria. Pensei que ninguém sabia deste sítio, gritei. O rosto dele escureceu. Alguém sabe, rosnou ele. Há um rato. Ele levantou-se apesar da dor. A chuva entrava pela janela partida. O acordo acabou de mudar, disse ele friamente. Não estamos a esconder-nos, engoli em seco. Para onde vamos? João pegou no casaco com uma mão. Para casa, disse ele, e corremos. Não falamos enquanto descíamos os 6 lanços de escadas. A adrenalina empurrava-nos para a frente. Os vidros estilhaçados, o laser vermelho, o estalido do tiro de rifle, tudo se fundiu numa única memória barulhenta. João moveu-se rápido, apesar dos pontos recentes a puxar-lhe o ombro. Seguiu de perto, o pulso a acelerar. A chuva lá fora não abrandara. Caía mais forte, como se a própria noite estivesse zangada. Chegamos ao carro. João conduziu sem hesitação. Para norte.
As luzes da cidade rarearam à medida que deixávamos o centro. Os edifícios tornaram-se maiores, mais silenciosos. As ruas alargaram. O ar parecia mais frio. Para onde vamos? Perguntei. Para a quinta do meu pai, disse João. Olhei para ele. Disseste que a tua família era perigosa. São, respondeu ele calmamente. Mas é um tipo diferente de perigo. As balas não te vão atingir lá. Que reconfortante, murmurei. É uma fortaleza, acrescentou ele. Guardas, muros perimetrais, câmaras. Se alguém te quiser morta, pensará duas vezes. E lá dentro... A mandíbula de João apertou-se. Lá dentro, disse ele lentamente, eles testam-te, medem-te, procuram falhas. Cruzei os braços. Maravilhoso. Ele olhou para mim brevemente. O meu pai respeita a força, despreza na fraqueza. Ele vai tentar provocar-te. E o teu irmão, Rui, disse João com um ligeiro toque na voz. Ele sorri demais. Nunca confies num homem que sorri quando não devia. O carro passou por estradas tranquilas ladeadas por árvores. Já não és uma empregada de mesa, continuou João. Esta noite és uma especialista em restauro de arte. Pisquei os olhos. Desculpa? Explica as tuas mãos. Explica o teu olho para os detalhes. Restaures quadros danificados. Olhei para os meus dedos, ainda ligeiramente manchados de sangue seco. Posso mentir, disse suavemente. Bom, respondeu João. Portões de ferro erguiam-se à frente como algo saído de um conto de fadas sombrio. Abriram-se automaticamente à medida que o carro se aproximava. A quinta dos Macedos apareceu para lá deles. Era uma pedra gótica massiva, janelas altas, gárgulas empoleiradas ao longo da linha do telhado. A casa parecia menos construída do que esculpida na sombra. Guardas armados saíram das árvores à medida que o carro subia a longa entrada. Reconheceram João instantaneamente e recuaram. Engoli em seco. As portas da frente abriram-se antes de chegarmos. Um mordomo, em fato perfeitamente ajustado, estava à espera. Ele pegou nos nossos casacos sem uma palavra. Os olhos dele pararam brevemente na mancha de sangue na manga de João. O seu pai está na biblioteca, disse ele. As portas da biblioteca abriram-se para um brilho acolhedor. Fumo de charuto pairava no ar. O cheiro a papel velho e madeira polida enchia a sala. Uma lareira de pedra massiva crepitava. Elias Macedo estava sentado perto das chamas numa cadeira de rodas. Uma manta cobria as suas pernas. O cabelo era branco. O rosto era magro e afiado. Os seus olhos não eram fracos. O Rui estava atrás dele, com as mãos cruzadas de forma arrumada, a expressão suave e agradável. João, disse Elias secamente, estás a sangrar no meu tapete persa. João deu um passo em frente sem hesitação. O loft foi comprometido, disse ele calmamente. Há uma fuga. O sorriso do Rui alargou-se ligeiramente. Ou talvez tenha sido descuidado, sugeriu ele. João não olhou para ele. Não fui descuidado. O olhar de Elias mudou para mim. E quem é esta? João pousou uma mão firme na minha parte inferior das costas. A minha noiva. A palavra caiu pesadamente na sala. As sobrancelhas do Rui levantaram-se. Desde quando? Desde que decidi que precisava de algo mais do que território, respondeu João suavemente. Elias rolou ligeiramente para frente, parando a centímetros de mim. Examinou as minhas botas, o meu cabelo, a inclinação teimosa do meu queixo. Parece um gato vadio, disse ele. Mantive o olhar. Vadios sobrevivem, respondi baixinho. O sorriso do Ruiz bateu-se um pouco. Elias inclinou-se mais. Qual é o nome do teu pai? Não hesitei. Francisco, disse. Era um bêbado. Morreu numa valeta. Construí-me do nada. Seguiu-se o silêncio. O Rui parecia surpreendido. João não falou, mas algo na sua expressão mudou. Elias olhou para mim por vários segundos longos. Depois riu. Foi uma risada seca e áspera.
Honesta, murmurou. Prefiro honestos. Ele recostou-se. Rui, serve-lhe uma bebida. O Rui deu um passo em frente, mascarando a sua irritação. E tu, disse Elias a João, trata desse ombro antes que manches mais alguma coisa. João permaneceu de pé. Precisamos de abordar a fuga. Faremos isso, disse Elias calmamente. Mas primeiro fazemos uma declaração. Ele gesticulou para a janela. A gala do solstício é amanhã à noite. Anunciamos o noivado publicamente. João enrijeceu. Isso é imprudente. É força, corrigiu Elias. Se te escondes, os santos presumem fraqueza. Fraqueza convida ao ataque. Senti o peso da decisão assentar sobre mim. O olhar de Elias aguçou-se. O rato vai revelar-se numa multidão, disse ele. Amanhã é a nossa armadilha. As 24 horas seguintes pareceram irreais. Fui escoltada para uma ala de hóspedes maior do que todo o meu apartamento. Uma equipa de estilistas chegou em minutos. Esfregaram a minha pele, escovaram o meu cabelo, apararam e modelaram até que mal me reconheci. As minhas mãos ásperas foram suavizadas com cremes. As minhas unhas foram modeladas. A minha postura corrigida. João desapareceu em reuniões com conselheiros de segurança. Mal o vi. Quando a noite da gala chegou, estava sozinha em frente a um espelho de corpo inteiro. O vestido esmeralda abraçava a minha silhueta como seda vertida sobre a pele. Uma longa fenda revelava uma perna. As costas eram decotadas. Um colar de diamantes repousava na minha clavícula, pesado e brilhante. Mal reconheci a mulher que me encarava. Isto é armadura, sussurrei para mim mesma. Alguém bateu a porta. João entrou. Usava um smoking preto. O seu braço ferido repousava numa funda escura que se misturava com o fato. Por um breve segundo, ele simplesmente olhou. Estás? Começou, depois parou. Adequada, perfeita. Terminou. Levantei uma sobrancelha. É o melhor que consegues. Ele aproximou-se. Os seus dedos ajustaram suavemente o fecho do colar. O seu toque roçou a parte de trás do meu pescoço. Uma faísca correu-me inesperadamente. Ele recuou. Hoje à noite é o fim do jogo, disse ele baixinho. Os santos estarão lá. O tratado será assinado e o rato tentará impedi-lo. Ele meteu a mão no bolso e tirou um pequeno espelho prateado. Abriu. Em vez de pó, uma fina lâmina de cerâmica repousava lá dentro. Se alguém tentar tirar-te daquele salão de baile, disse ele calmamente, usas isto, mira no pescoço. Fechei-o. As minhas mãos não tremeram. Entendido. João estudou-me mais uma vez. Sabes ler as pessoas, acrescentou. Fazes isso há anos nas salas de jantar. Assenti lentamente. Vou estar atenta. A viagem de carro para a gala foi silenciosa. Luzes brilhavam à medida que nos aproximávamos da grande entrada do hotel. Música flutuava pelas portas abertas. Risadas espalhavam-se pelo ar da noite. João saiu primeiro. Depois ofereceu o seu braço não ferido. Agarrei-o. As portas abriram-se. Entramos juntos no aquário dos tubarões. A gala do solstício cintilava como uma joia da coroa. O grande salão de baile do Pestana Palace brilhava com uma riqueza impossível. Candelabros do tamanho de carros pequenos pendiam de um teto dourado. Copos de cristal apanhavam a luz e espalhavam-na pelos pisos de mármore. Mulheres em seda e diamantes moviam-se como arte viva. Homens em smokings feitos à medida estavam em grupos, vozes baixas, risadas controladas. Era uma sala onde políticos apertavam as mãos de criminosos e ninguém fazia perguntas. Entrei de braço dado com João. Flashes explodiam em jatos brancos à nossa volta. Câmaras clicavam. Repórteres faziam perguntas que eram ignoradas. João inclinou-se ligeiramente para mim. Não sorrias demais, murmurou ele. O tédio sinaliza poder. Ajustei a minha expressão instantaneamente. Parecia entediada. Ele guiou-me pela multidão suavemente, como um capitão a pilotar um navio por águas movimentadas. Senador Costa, disse João apertando as mãos. Doutora Oliveira, continuou.
Eu assentia educadamente, falava quando necessário, ria levemente quando esperado. Toquei no braço de João o suficiente para parecer próxima, mas não desesperada. Sentia olhares sobre mim constantemente, alguns curiosos, alguns invejosos, alguns calculistas. João inclinou-se novamente. Ali, disse ele baixinho. Do outro lado da sala, estava um grupo de homens que pareciam esculpidos em pedra. Ombros largos, rostos duros, fatos escuros que assentavam demasiado bem. Vitor Santos estava no centro, barba branca, constituição robusta. A sua presença criava espaço à sua volta. Ao lado dele estava o seu filho. João guiou-me para a frente. O ar parecia mais denso à medida que nos aproximávamos. A música da orquestra parecia desvanecer-se sob o peso da tensão. João, murmurou Vitor, estendendo a mão, e a famosa noiva. João assentiu. Esta é a Ana. Vitor pegou na minha mão suavemente e beijou-a. Os lábios dele estavam frios. Ela está viva, disse Vitor, examinando o meu rosto. Escolha de interessante. Gosto de coisas que ripostam, respondeu João calmamente. Os olhos de Vitor cintilaram com divertimento. Estamos prontos para assinar hoje à noite, disse ele. Meia-noite, sala privada. Sem armas, apenas negócios. João assentiu ligeiramente. Acordo. Vitor e os seus homens afastaram-se. Exalei lentamente. Algo estava errado. Não era óbvio. Era subtil. A mesma sensação que eu tinha quando um cliente planeava sair sem pagar. Viste o empregado? Sussurrei. Qual? Aquele com o tabuleiro de champanhe perto do teu irmão. João olhou à volta. Ele estava a olhar para o Rui, disse eu baixinho, não para os copos. A mandíbula de João apertou-se. O Rui é inútil, disse ele baixinho, mas não é suicida. Talvez ele não esteja lá a apostar contra a família, disse eu. Talvez ele esteja a apostar contra ti. A orquestra começou uma valsa lenta. João estendeu a mão. Dança. Entramos na pista. João liderou suavemente apesar do seu ombro ferido. Os seus movimentos eram controlados e confiantes. Eu segui, o meu vestido esmeralda a roçar o chão polido. Por um breve momento, sentiu-se quase normal. Quase. És bom nisto, murmurei. Tive aulas, respondeu ele baixinho. Concentra-te. O que vês? Girei ligeiramente enquanto rodávamos. O empregado, ele estava a ir para a sala privada da assinatura. Prendi a respiração. Ele está a ir para a porta, sussurrei. João moveu-nos ligeiramente para melhorar o seu ângulo sem chamar a atenção. O empregado meteu a mão no bolso e tirou um pequeno recipiente cinzento. Esfregou algo levemente na maçaneta de metal. Parecia pó. Veneno. Ana, respira. Contacto. A expressão de João endureceu. Se o Vitor tocar nessa maçaneta, ele cai. E vão culpar-te. Eles vão culpar-te, terminei. Um músculo contraiu-se na sua mandíbula. Rui, murmurou ele. Vitor Santos já estava a caminhar para a sala privada, a 3 metros de distância. João não conseguia alcançá-lo sem criar uma cena. Faz alguma coisa, insisti. Não posso criar uma cena, disse ele com a voz tensa. Não hesitei. Soltei-me dele no meio da volta. Não corri. Tropecei. Um suspiro agudo saiu dos meus lábios quando colidi diretamente com um empregado que passava, carregando um tabuleiro de vinho tinto. O tabuleiro levantou-se no ar. 5 copos de cabernet tinto profundo derramaram-se como chuva em câmara lenta. O vinho salpicou diretamente a camisa branca de Vitor Santos. O salão de baile ficou em silêncio. O líquido vermelho espalhou-se pelo seu peito, manchando o tecido como sangue fresco. Oh, meu Deus! Gritei bem alto. Desculpe tanto. Vitor ficou imóvel. O seu guarda-costas deu um passo em frente imediatamente. João moveu-se entre eles. A minha noiva bebeu champanhe a mais, disse João suavemente. As minhas desculpas. Os olhos de Vitor ardiam de fúria,
Mas depois ele olhou para a porta, para a maçaneta, para o leve pó que aderia a ela. O seu olhar desviou-se para o empregado que começara a recuar para o corredor de serviço. A compreensão brilhou no seu rosto. "Tragam-me outra camisa", rosnou Vitor, "e tragam-me aquele empregado." Os seus homens moveram-se instantaneamente. "Assinamos na cozinha", acrescentou Vitor friamente. A tensão cedeu ligeiramente. A música recomeçou hesitantemente. João agarrou-me no braço, puxando-me para mais perto. "És uma louca", sussurrou ele. "Desastrada." Corrigi calmamente. Ele olhou para mim fixamente. Depois, sem aviso, beijou-me. Não foi um beijo suave, nem ensaiado. A mão dele apertou-me a cintura. A sua boca era quente e firme. O beijo não foi educado ou encenado. Durou apenas segundos. Quando ele recuou, a voz dele estava baixa para as câmaras. Senti as minhas pernas fraquejarem. "Certo", respirei. Mas, ao virarmos para a entrada de serviço, vi o Rui. Ele estava perto da saída. O seu rosto estava pálido. Ele segurava o telemóvel firmemente numa mão e estava a olhar para mim, não surpreendido, não impressionado, mas zangado. O olhar nos seus olhos prometia algo sombrio. João guiou-me para as portas da cozinha. O barulho do salão de baile desvanecia-se atrás de nós. A noite não tinha terminado. Estava apenas a mudar e o Rui ainda estava de pé. A cozinha privada do Pestana Palace era brilhante e dura, comparada com o salão de baile cintilante. Bancadas de aço inoxidável refletiam as luzes superiores. O ar cheirava a sabão, alho e vapor. Lavatórios industriais zumbiam baixinho. Panelas pendiam em filas organizadas acima das mesas de preparação. Um grande balcão de açougueiro estava no centro da sala. Vitor Santos estava em frente a ele. Os papéis do tratado estavam estendidos sobre a madeira. Ele tirou o seu casaco manchado e atirou-o para o lado. Uma camisa branca e limpa tinha substituído a estragada. A sua expressão era fria, mas controlada. João estava em frente a ele, uma mão repousando levemente na borda da mesa. O seu ombro ferido estava rígido. O seu rosto parecia pálido sob as luzes brilhantes. Eu estava ligeiramente atrás dele, observando tudo. Vitor assinou primeiro. A sua caneta arranhou pesadamente o papel. Depois, deslizou-o para a frente. João assinou sem hesitação. O empregado que tinha polvilhado a maçaneta da porta estava a tremer perto da entrada traseira, segurado firmemente por dois dos homens de Vitor. Vitor não olhou para ele. "Levem-no", ordenou Vitor. O rosto do empregado ficou sem cor enquanto era arrastado pela porta de serviço. Esta fechou-se atrás deles. A cozinha ficou em silêncio. Apenas o zumbido das unidades de refrigeração preenchia o silêncio. Vitor juntou os papéis e assentiu uma vez. "Isto termina hoje à noite", disse ele firmemente. Saiu sem mais uma palavra. As pesadas portas fecharam-se novamente. Apenas João e eu permanecemos. João recostou-se lentamente numa bancada de preparação. A cor esvaiu-se ainda mais do seu rosto. A adrenalina que o tinha sustentado no salão de baile estava a desaparecer. A sua mão pressionou brevemente o seu ombro. Aproximei-me. "Conseguimos", disse eu, o alívio rompendo na minha voz. "O tratado está assinado." João abanou a cabeça ligeiramente. "Ainda não." Enruguei a testa. "Resta um rato", acrescentou ele baixinho, como se invocado pelas palavras. As portas de serviço abriram-se novamente. O Rui entrou. Ele parecia perfeito. O seu smoking estava intocado, o cabelo cuidadosamente penteado, o sorriso calmo e educado. "João", disse Rui suavemente. Ouvi falar da emoção. A camisa do Santos foi bastante dramática. Ele caminhou casualmente para a frente. "Mas o tratado está assinado", continuou. "O pai ficará satisfeito." João endireitou-se. A sua expressão endureceu. "Deixa a encenação", disse João friamente. O Rui parou de sorrir. "O empregado falou", acrescentou João. "Confessou sobre o veneno na porta. Mencionou quem o pagou."
O rosto de Rui mudou. A suavidade desapareceu. O que a substituiu foi afiado e feio. Tu foste sempre o favorito, cuspiu Rui. A sua voz ecoou ligeiramente nas paredes de aço. O filho brilhante, o herdeiro escolhido. O pai nunca me olhou da mesma forma que te olhou a ti. João não piscou os olhos. Tu achas que eu não sei disso? Se os santos tivessem tocado naquela maçaneta hoje à noite, o Vitor teria morrido. Continuou Rui, aproximando-se. Eles teriam te culpado. Teriam te desfeito. E tu? Perguntou João calmamente. Eu teria sido o irmão enlutado, disse Rui. O filho leal que te vingou. Eu teria assumido o controlo. Senti o ar ficar mais frio. Não tens coragem, respondeu João calmamente. Terias morrido em uma semana a liderar esta família. Os olhos do Rui escureceram. Tenho coragem suficiente para terminar o que o atirador começou. Ele meteu a mão na cintura. Um revólver de cano curto apareceu na sua mão. Ele levantou-o rapidamente. O cano apontava diretamente para o peito de João. João ainda estava a recuperar da perda de sangue. O seu tempo de reação abrandou. Não pegou na sua própria arma. Não havia tempo, não pensei. Apenas agi. À minha direita estava a bancada da loiça empilhada com pratos de cerâmica limpos. Pratos de jantar pesados, mais grossos do que os pratos normais. A minha mão agarrou o de cima. O dedo do Rui apertou-se no gatilho. Atirei o prato com todas as minhas forças. Pedido a caminho! Gritei instintivamente. O disco de cerâmica girou no ar. Embateu na mão do Rui com um estalido forte. O revólver disparou descontroladamente, a bala a atingir o teto. O som ressoou dolorosamente pela cozinha. A arma caiu no chão de azulejos. O Rui gritou, segurando o pulso. João moveu-se instantaneamente. Apesar do seu ombro ferido, ele encurtou a distância num passo. O seu punho conectou com a mandíbula do Rui. O impacto foi sólido e brutal. A cabeça do Rui virou-se para o lado. Ele desabou nos azulejos da cozinha antes que pudesse recuperar. O revólver deslizou pelo chão. João chutou-o para debaixo de uma mesa de aço inoxidável. Rui jazia inconsciente, a respirar, mas imóvel. A cozinha ficou novamente em silêncio. Eu estava congelada, o peito a subir e descer rapidamente. O prato tinha se estilhaçado contra a mão do Rui. Pedaços de cerâmica branca espalharam-se pelo chão. João olhou para mim. A sua respiração era pesada. Tu, disse ele lentamente, tu atiraste-lhe um prato. As minhas mãos começaram a tremer agora que tudo tinha acabado. Eu disse-te, respondi com a voz incerta, empregadas de mesa têm boa pontaria. João soltou um breve suspiro. Havia algo nos seus olhos que não estava lá antes. Não medo, não cálculo, mas respeito. Ele olhou para o Rui e depois de volta para mim. Acabaste de me salvar a vida, disse ele baixinho. Engoli em seco. A realidade do que eu tinha feito assentou pesadamente no meu peito. A segurança chegaria em breve. A família saberia de tudo em minutos. Mas, por enquanto, o perigo imediato tinha passado. Rui tinha feito o seu movimento e Rui tinha perdido. João endireitou-se cuidadosamente, ignorando a dor a puxar os seus pontos. Olhou para o irmão uma última vez. Acabou, disse ele. Não tinha a certeza se ele queria dizer o ataque ou algo mais profundo. Mas uma coisa era certa. O chão da cozinha estava cheio de porcelana partida e o Rui nunca mais sorriria da mesma maneira. 6 meses podem parecer uma vida inteira quando cada dia é vivido sob contrato. As manchetes chamavam-lhe uma aliança poderosa. Revistas de sociedade publicavam fotografias nossas a sair de carros, a participar em galas de caridade, lado a lado em inaugurações. Colunas de negócios elogiavam a estabilidade do nome Macedo. Rumores de guerra desvaneceram-se. A cidade respirava mais aliviada. Mas por trás das imagens polidas e dos sorrisos formais, cada dia era estruturado, calculado e observado. A primeira mudança veio rapidamente.
Em 2 semanas após o acordo, o caso do Afonso desapareceu dos registros públicos. Recebi um telefonema de uma sociedade de advogados privada que nunca tinha contactado. Falaram de forma gentil, clara. As acusações tinham sido retiradas, as provas revistas, o seu registro limpo. Nenhuma explicação foi oferecida. Em dias, o Afonso foi transferido da instituição estatal para um centro de cuidados residenciais privados fora de Lisboa. O edifício era tranquilo. A equipa falava suavemente e com paciência. As janelas davam para jardins em vez de paredes de betão. Quando o visitei pela primeira vez, ele parecia confuso, mas feliz. Disseram que não preciso de voltar, disse-me o Afonso com os olhos brilhantes. Sorri entre lágrimas. Disseram que estás seguro agora. O alívio que se instalou no meu peito era mais pesado do que o medo alguma vez fora. As minhas dívidas desapareceram tão silenciosamente. Contas médicas marcadas como pagas. Avisos de atraso limpos. A minha conta bancária refletia números que nunca tinha visto antes. Suficiente para respirar, suficiente para descansar. O contrato tinha cumprido o que prometia. Em público, eu estava ao lado de João como a sua noiva. Participei em jantares formais em salas maiores que salões de baile. Aprendi a diferença entre sorrisos educados e perigosos. Memorizei nomes, rostos, alianças. Aprendi quando falar e quando o silêncio tinha mais peso. A princípio, os círculos da alta sociedade pareciam outro mundo. Depois percebi que era simplesmente uma versão diferente da sala de jantar onde eu trabalhei. Os poderosos não eram diferentes dos clientes da mesa 9. Testavam, sondavam, observavam a fraqueza. Eu adaptei-me, escolhia as minhas palavras com cuidado. Ouvi mais do que falava. Observei quem apertava as mãos com demasiada firmeza, quem evitava o contato visual, quem ria demasiado depressa. João notou. Lês as salas melhor do que metade dos homens com quem trabalho há anos, disse-me ele uma vez, durante uma viagem tranquila para casa depois de um evento. Encolhi os ombros. Leio mesas desde os 18. A verdade prevalecia. A família Santos permaneceu quieta, sem movimentos súbitos, sem desafios públicos. Os negócios estabilizaram. Os investimentos expandiram-se. A guerra tinha sido evitada. João parecia mais controlado, mais comedido em público. Menos movimentos imprudentes, mais paciência estratégica. Os jornais começaram a descrevê-lo de forma diferente, menos volátil, mais composto. Eu observei a transformação de perto. Às vezes perguntava-me se era uma encenação. Às vezes perguntava-me se era real. Viver juntos exigia disciplina. O contrato tinha regras e nós seguíamos-las estritamente. Quartos separados, sem cruzar limites, sem confusão, pelo menos a princípio. Mas 6 meses são tempo suficiente para que se formem padrões. Jantávamos juntos na maioria das noites, quando os horários permitiam, não por aparências, simplesmente porque já estávamos à mesma mesa. Falávamos de coisas neutras, livros, arquitetura, restaurantes. Ocasionalmente discutíamos. João não gostava de ineficiência. Eu não gostava de arrogância. Os nossos desentendimentos eram ásperos, mas controlados. Nenhum de nós cruzava a linha que tínhamos traçado. No entanto, algo mudou gradualmente. A tensão mudou. A distância fria suavizou-se. Comecei a notar os detalhes que mais ninguém via. A forma como João esfregava o ombro quando pensava que ninguém estava a ver. A forma como a sua voz baixava ao falar com crianças em eventos de caridade. A forma como evitava crueldade desnecessária nas negociações quando existiam alternativas. Ele também notava coisas sobre mim. Como eu verificava o meu telemóvel antes de dormir para confirmar o horário do Afonso. Como eu ajustava a minha postura automaticamente ao entrar numa sala cheia de pessoas poderosas. Como eu ainda preferia comida simples tarde da noite a pratos elaborados.
Publicamente parecíamos convincente. Privadamente éramos cuidadosos. À medida que o fim do contrato se aproximava, uma tensão não dita instalou-se entre nós. A data estava silenciosamente marcada na minha mente. 6 meses exatos. O acordo tinha sido claro. Uma separação encenada. Uma explicação pública, liberdade financeira, um novo começo. Eu podia deixar a cidade se quisesse, abrir o meu próprio negócio, viajar, desaparecer. A escolha seria minha. Mas quanto mais se aproximava o dia final, mais pesado o silêncio se tornava durante os jantares partilhados. João nunca o mencionou diretamente. Eu também não. Em vez disso, continuamos a rotina. Aparências, eventos, jantares, reuniões. Depois, uma tarde, encontrei-me em frente à sala obsidiana. A placa acima da porta parecia inalterada. As mesmas pesadas portas de carvalho. O mesmo brilho tênue através das janelas fumadas. Eu não tinha voltado desde aquela noite. A campainha acima da entrada tilintou suavemente enquanto eu entrava. A sala cheirava ao mesmo. Couro, madeira polida. O Pedro... Não, o Martin agora levantou a cabeça por trás do bar. Piscou 2 vezes antes de me reconhecer. Estás de volta, disse ele cuidadosamente. Sorri ligeiramente, só de visita. A mesa 9 estava vazia. Caminhei lentamente até ela. A cadeira sentia-se diferente debaixo de mim agora. Não menor, não maior, apenas familiar. O último dia do contrato tinha chegado. Lá fora, a cidade movia-se como sempre. Lá dentro, o ar parecia parado. João chegaria em breve. O acordo terminaria, e o que quer que acontecesse a seguir não estaria escrito em papel. Seria uma escolha. O lounge da sala obsidiana estava vivo novamente. O zumbido baixo da conversa misturava-se com o tilintar dos talheres e o suave jazz a tocar por altifalantes escondidos. A luz das velas cintilava contra os painéis de madeira escura. Os empregados moviam-se suavemente entre as mesas. Copos de vinho apanhavam a luz quente e brilhavam como pequenas lanternas. A vida tinha voltado ao normal, ou pelo menos algo próximo disso. O Martin Doyle estava perto do bar, a verificar as reservas com uma calma incomum. Agora usava um fato melhor, um relógio melhor também. O suor nervoso que antes vivia permanentemente na sua testa tinha desaparecido. O restaurante estava a prosperar. Os negócios nunca tinham estado tão fortes. A mesa 9 estava no seu lugar habitual. Mas hoje à noite parecia diferente. Eu estava sentada lá, não de avental, não com um bloco de notas, não em pé e à espera. Eu usava uma camisola de cachemira creme suave e umas calças de ganga simples. O meu cabelo caía naturalmente pelos ombros. A minha postura era relaxada, aberta, confortável. Em frente a mim estava o Afonso. Ele também parecia diferente, saudável, limpo, bem alimentado. Os seus ombros já não estavam curvados, os seus olhos estavam brilhantes. Ele estudava o menu cuidadosamente. Quero o hambúrguer, disse ele entusiasmado, batendo na página, com batatas fritas. Sorri calorosamente. Pede um hambúrguer. Pede 2, se quiseres. O Afonso sorriu, aliviado com a liberdade. À nossa volta, os clientes conversavam e riam, inconscientes de quanta história vivia naquela mesa. Então as pesadas portas de carvalho abriram-se. O som era subtil, mas a mudança na sala não foi. A conversa diminuiu ligeiramente, as cabeças viraram-se. João Macedo entrou. Ele usava um casaco escuro feito à medida, sem guarda-costas, sem comitiva visível. Caminhou calmamente, sem pressa, examinando a sala com familiar confiança. Mas algo era diferente. A sua expressão era mais leve, menos guardada. Ele caminhou diretamente para a mesa 9. Observei-o aproximar-se sem me levantar. Este lugar está ocupado? Perguntou. Inclinei a cabeça. Depende, respondi. Vais dar gorjeta. Um ligeiro riso escapou-lhe.
Um riso genuíno. Vários clientes próximos olharam, surpreendidos com o som. João puxou a cadeira e sentou-se ao meu lado, não em frente. O Afonso olhou para ele curiosamente. João deu-lhe um pequeno aceno de cabeça. Boa noite, Afonso. Olá, respondeu Afonso timidamente. João virou-se para mim. O contrato termina hoje, disse ele uniformemente. 6 meses, como acordado. Cruzei as mãos calmamente na mesa. O Afonso está seguro, continuou João. A sua instituição está paga a longo prazo. As tuas dívidas estão limpas. O dinheiro está na tua conta. Ele fez uma breve pausa. Estás livre. A palavra instalou-se entre nós. Livre. Podes deixar a cidade, acrescentou. Paris, Londres, em qualquer lugar. Abrir o teu próprio restaurante. Nunca mais ver outro mafioso. Olhei para a mesa por um momento. 6 meses atrás, essa oferta teria soado como salvação. Imaginei cafés de Paris, novos começos, uma vida tranquila, sem tensão ou perigo. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Levantei o olhar lentamente. Ouvi dizer que o café em Paris é sobrevalorizado, disse eu levemente. João levantou uma sobrancelha. É mesmo? Recostei-me ligeiramente. Percebi uma coisa, continuei. Não sou muito boa a receber ordens ultimamente. Uma leve faísca entrou nos seus olhos. E em que és boa? Em dar, respondi calmamente. João estudou o meu rosto cuidadosamente. Isso é uma proposta? É uma negociação, corrigi. O Afonso olhou entre nós, confuso, mas entretido. Girei ligeiramente na cadeira para encarar João mais diretamente. Eu fico, disse claramente, mas não como empregada e não como falsa noiva. A voz de João baixou ligeiramente. Então, como o quê? Estendi a mão e agarrei-lhe a gravata suavemente. O movimento foi deliberado. Puxei-o para mais perto. Bem ali no centro do restaurante onde eu, outrora, servia água e evitava o contato visual. Eu fico, sussurrei suavemente, como a única pessoa nesta cidade que não tem medo de ti. O ar à volta deles apertou-se. A expressão de João mudou. Sem câmaras, sem manipulação de público, sem desempenho de palco. Cobri a última distância entre nós e beijei-o. O beijo foi firme e certo, não desesperado, não dramático, apenas real. Por um breve segundo, a sala inteira pareceu fazer uma pausa. João respondeu sem hesitação. A sua mão repousou na minha cintura, firme, mas controlada. Quando nos separamos, a sua testa quase tocava a minha. Acordo, murmurou ele baixinho. Desta vez não foi por aparências. Não foi por uma trégua, não foi por sobrevivência. Foi uma escolha. À nossa volta, os clientes observavam abertamente. Ninguém desviou o olhar. O mito da mesa 9 mudou naquela noite. As regras mudaram. Já não era preciso pedir desculpa ao chão. Já não era preciso evitar o contato visual. E definitivamente não era preciso ajoelhar. Às vezes, o ato mais perigoso não é puxar um gatilho. Não é assinar um contrato. Não é virar uma mesa. Às vezes, é manter-se firme quando todos os outros optam por ceder. Recostei-me confortavelmente na minha cadeira. O Afonso levantou a mão ansiosamente para o empregado. Vou pedir 2 hambúrgueres, anunciou orgulhosamente. Eu ri. João sorriu ao meu lado. O restaurante zumbia à nossa volta, e desta vez a mesa 9 pertencia-me. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes acho que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha.